amores, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, que a gente possa iniciar aí mais uma semana de aulas. Hoje com a disciplina de gramática, a gente vai conhecer aí o processo de formação de palavras, tá? A formação de palavras, ela é feita por dois processos principais, tá? O que chamamos de derivação e o de composição, ok? Contudo, existe também outros processos de formação de palavras, tá? Que embora com menor aí regularidade e sistematicidade, eles contribuem também para a formação de novas palavras, tá? Como, por exemplo, aí a abreviação, a reduplicação, o hibridismo, tá? A combinação e a intensificação, tá certo? Vamos na aula de hoje analisar aí cada um desses processos, tá? Com mais detalhes para que vocês possam entender aí como que se dá e como que é feito esse processo de formação de palavras, tá? E aí a gente vai começar pelo processo de derivação, tá, gente? Na derivação, a formação da palavra, de uma nova palavra aí, ela vai ocorrer de uma única palavra simples ou de um radical, tá? Ao qual eles vão se juntar aí afixos, tá? Formando uma palavra com significado próprio, tá certo? Existem 5 tipos aí de derivação, que a gente pode dizer, tá? Vai ser a derivação prefixal, tá? A derivação sufixal, a derivação parasintética, tá? E a derivação regressiva e a derivação imprópria. Então, existe dentro do processo de derivação, quando eu vou estar fazendo aí a junção desses afixos, tá? A gente vai entender direitinho o que são, aí vai existir vários processos de prefixação, de sufixação, de parasintética, regressiva e imprópria, tá? Bom, a derivação prefixal, tá? Vale lembrar aí o que seria, que nessa derivação prefixal, o que ocorre? Acrescenta-se um prefixo a uma palavra que já existe. E, professora, o que é um prefixo, tá? São afixos que vêm antes do meu radical, tá? O que seria aí? A base de significação. Eu vou ter uma base de significação, tá? E eu coloco um prefixo, tá? Antes desse radical. Então, o prefixo, ele sempre vem antes da base de significado da palavra. Vamos entender melhor no exemplo? Acompanhe aí no vídeo, olha só. Desnecessário, né? Eu tenho a base aí, tá? Que é necessário, certo? E eu tenho o des, que é um prefixo que se junta aí a essa base, tá? A essa palavra e forma uma nova palavrinha, desnecessário, tá? Contramão, eu tenho mão, né, que seria a minha palavra, e eu tenho contra, que seria o prefixo. Então, observem que ele vem antes da palavrinha aí. Então, por isso que ele tem o nome aí de prefixo, tá? Antebraço, eu tenho quem como base? Um braço, né? E antes, aí seria o prefixo. Eu tenho infeliz, né? Tenho feliz como minha palavra base e eu tenho in como prefixo, que se junta aí e forma uma nova palavra, né? De infeliz, de quem não tem felicidade, ok? Isso acontece quando eu tenho um processo de formação de palavras por prefixo. Então, todas essas palavras do exemplo que a gente acabou de ver, elas são formadas, elas formam, se juntam a esses afixos, tá? E formam novas palavrinhas, ok? Mesmo que eu saiba que já existe desnecessário, que existe necessário, que existe mão, que existe feliz. Então, eu agrego a elas, todas essas palavras, um prefixo, tá? E quando eles se juntam, eu dou origem a quem? A de necessário, a contramão, a infeliz, que são novas palavras, ok? Bom, saindo dessa derivação prefixal, a gente vai entender agora a derivação parasintética, tá? Na derivação parasintética,
acrescenta-se aí simultaneamente um sufixo e um prefixo, tá? A uma palavra que já existe. Então, a palavra ela já existe, eu vou só acrescentar, tá? Prefixo antes, sufixo depois dessa palavra, ok? Observem aí no vídeo esses exemplos, olha só. Espairecer, né? Eu tenho quem aí como palavra base? Pairar, tá? Então, pairar é minha palavra base, já existe. O que eu vou acrescentar a ela? Afixos, tá? Eu vou acrescentar o es, que é um prefixo, e eu vou acrescentar o ser, tá? Que vai ser quem? Um sufixo. Então, antes da palavra base, prefixo, depois sufixo, tá? Então, quando eu acrescento sufixo e prefixo em uma palavra, está acontecendo o processo de quê? De derivação parasintética, tá? Então, o que acontece aí? A palavra espairecer, né? De pairar, eu criei a palavra espairecer com uma derivação parasintética, tá? Outro exemplo aí, ó, esquentar. Eu tenho quem? Quente, que é a minha palavra base. Eu vou ter es, que é um prefixo. Eu tenho ar, que é um sufixo. Juntando, eu tenho esquentar, uma nova palavra. Entediar, eu tenho em, que é um prefixo. Eu tenho tédio, que é a minha palavra base. E eu tenho ar, que é o meu sufixo. Juntando, eu tenho entediar, uma nova palavra, tá? Eu tenho desgelar. Eu tenho quem como base? A palavrinha gelo, né? Eu tenho des, que é um prefixo, e ar, que é um sufixo. Juntando tudo, eu tenho uma nova palavra, desgelar, que foi formada pelo processo de derivação parasintética, quando eu tenho a construção de uma palavra com afixos, sufixo e prefixo, tá? Então, é isso que ocorre. Outro processo aí de derivação da palavra, tá? Ou vai ser aí a derivação regressiva, tá? Na derivação regressiva, também chamada de formação deverbal, tá? Ocorre a redução da palavra primitiva e não um acréscimo. Ao invés de acrescentar, na regressiva, ela vai diminuir, ela vai regredir, tá? Mas lembrando que eu tenho uma palavra primitiva aí, ok? Por exemplo, eu tenho boteco, tá? De botequim, palavra primitiva, ou seja, ela regrediu, né? A palavra boteco, ela vem de botequim, ou seja, eu regrido essa palavra, tá? Dispensa, que vem do verbo dispensar, que é uma palavra primitiva. Então, o que ocorre aí? A gente perde o R, né? Ela diminui. Então, fica dispensa. Ela origina aí de dispensar, do verbo, tá? Bandeja, que vai derivar aí de quem? Da palavra, do verbo aí bandejar, que é uma palavra primitiva. Então, houve aí nela o que? O processo de regressão, ela regrediu e formou aí bandeja. Remoinho, que vem do verbo remoinhar, tá? Que é uma palavra primitiva que vai dar origem aí a uma regressão, uma derivação regressiva, remoinho. Então, ela diminui, ok? Então, toda vez que eu tenho uma palavra primitiva que dá origem a outra, que regride, então, eu tenho um processo de derivação regressiva, tá certo, gente? Aí, a gente passa agora para a derivação imprópria, tá? Na derivação imprópria, atualmente chamada de conversão, tá? Por algumas gramáticas, a gente já não vê mais a derivação imprópria, né? Algumas gramáticas já pontuam aí como conversão, tá? Não há alteração aí da palavra primitiva. A palavra primitiva, ela permanece intacta, ninguém vai mexer nela, tá? Ela vai permanecer igual.
O que acontece, né? Há, contudo, aí a mudança dessa classe gramatical, tá? Com consequência, mudança de significado também. Os verbos, eles passam a ser substantivos, tá? Os adjetivos, eles passam aí a ser advérbios. Os substantivos, eles passam a ser adjetivos e entre outras possibilidades de formação. Como assim, professora? Na derivação imprópria, o que acontece? Eu não vou modificar a estrutura da minha palavra, mas sim o significado dela. Ou seja, eu vou ter lá na minha classe gramatical, que é um substantivo, vai ser sempre substantivo, o que é um advérbio, advérbio. Só que no processo de derivação imprópria, essas palavrinhas que antes, por exemplo, eram substantivo, ele passa com a função de adjetivo. O adjetivo passa com a função de advérbio, tá? Ou seja, há aí um processo de inversão de classes gramaticais, tá? Vamos entender melhor no exemplo, acompanha aí. Jantar, né? O verbo passou aí a ser um substantivo, tá? Andar, o verbo, né, passou a ser um substantivo. Prodígio, substantivo, passou a ser um adjetivo. Baixo, adjetivo, passou a ser advérbio. Então, quando acontece o processo de derivação imprópria, é justamente isso, a troca aí de classe, eles passam aí por essa modificação, tá certo? Composição. Então, o processo de formação de palavras é chamado de composição. A gente viu até agora todos que são processo de derivação, tá? Então, a derivação ela vai até a derivação imprópria, certo? E agora a gente vai aprender a composição. Na composição, gente, a formação de uma nova palavra aí ocorre a partir da junção de duas ou mais palavras simples ou radicais, tá? Forma-se assim palavras compostas com significado próprio, tá? O processo de composição pode ocorrer aí de duas maneiras distintas, tá? Ou por justaposição ou por aglutinação, tá certo? Então, toda vez que eu vou falar em composição, processo de formação de palavra de composição, dentro da própria composição, vai existir dois processos, que pode ser aí que essa palavra ela venha a ser formada por justaposição ou por aglutinação, tá certo? E a gente vai entender melhor cada uma delas. Olha só, a composição por aglutinação. Como é que se dá, professora? Olha só, podemos dizer que ocorre composição por aglutinação quando há alteração aí das palavras formadoras. Então, eu mexo na estrutura da minha palavra, certo? Ocorre aí a fusão de duas ou mais palavras simples ou radicais, tá? Havendo aí a supressão de alguns fonemas, os elementos formadores, eles perdem, tá? Desta forma, a sua identidade ortográfica e fonológica, porque a nova palavra composta apresenta aí apenas acento tom, tá? Professora, não entendi nada. Vamos para um exemplo que eu vou explicar melhor. Prestem atenção aí no vídeo. Olha só, eu tenho a palavrinha aguardente, tá? Aguardente é uma palavra que se origina aí pelo processo de formação de palavra composição por aglutinação, tá? Por quê? Olha só, eu vou pegar duas bases, duas palavrinhas primitivas, que são chamadas de radicais, tá? Eu tenho a palavrinha água e eu tenho a palavrinha ardente. Vocês estão acompanhando aí no vídeo? Olha só, água mais ardente. O que acontece? Essas duas palavrinhas, tá? Elas vão se juntar, vão estar lá unidas, juntinhas. Quando elas se juntam, elas formam uma nova palavra. E quando elas formam uma nova palavra, o radical, a estrutura dessa palavra, tanto de água quanto de ardente, vai haver uma alteração, vai se modificar para poder existir outra palavra.
Olha só, quando a gente junta aí água, tá? E ardente, a gente elimina um ar de ardente, né? Então, ou seja, a estrutura da outra palavra, ela vai ser alterada para ser junta aí com água e formar água ardente. Então, ela se aglutina, ela se mistura e forma uma palavra só, tá? Outro exemplo aí, por exemplo, é embora. Eu tenho em mais boa mais hora. Observem que cada palavrinha dessa tem uma estrutura, não é? Em, boa, hora. Então, quando eu junto todas elas, tá? O que acontece? Algumas estruturas aí vão se modificar. Por exemplo, eu vou juntar o em, o boa, né? Perde aí o a, né? O hora perde o H, e o que acontece aí? Perde também o outro O. Para juntar, quando eles se juntam aí para formar embora. Então, o que acontece? A estrutura dessas palavras são modificadas para formar uma nova palavra, que vai ser quem? Embora, tá? Outro exemplo aí vai ser planalto. Eu tenho quem? Eu tenho a palavra planalto e eu tenho a palavra alto. Quando essas duas palavrinhas se juntam, o que acontece? O plano, né? O O aí ele sai, o O de plano, ele é eliminado, para se alinhar aí, para se juntar com alto, formando a palavra planalto. Então, houve modificação na estrutura das palavras? Houve, né? Vinagre, por exemplo, eu tenho quem para formar vinagre? Eu tenho a palavrinha vinho e eu tenho a palavrinha acre. O que acontece aí, gente? O vinho, ele perde aí o H, né? Perde o O. E aí, o que acontece? Eu vou juntar o que sobra com acre. Esse acre aí, ele também vai perder o C, né? E vai criar aí um G para formar vinagre. Então, vocês observam que a estrutura é modificada. Eu tenho duas palavras que se juntam, modificam a estrutura dela para dar origem a uma nova palavra. Então, quando isso acontece, tá? Eu tenho o processo de formação de palavra feito por composição, por aglutinação. A aglutinação vai ser isso, a junção, a mistura de duas ou mais palavras para formar uma nova palavrinha, ok? Bom, então aí a gente vai entender o processo feito por composição, por justaposição, tá? A gente aprendeu até agora a composição por aglutinação, né? Que é quando eu tenho essas duas ou mais palavras que se juntam, modificam a estrutura e formam uma nova palavra. Na justaposição é diferente, tá? Eu vou ter aí a composição por justaposição quando não há alteração das palavras formadoras, quando elas não se alteram, tá? E ocorre aí apenas a junção de duas ou mais palavras simples ou radicais, que mantém a mesma ortografia, a mesma acentuação que apresentam antes do processo de formação, tá? Da composição. A maior parte das palavras compostas por justaposição, certo? Estão ligadas com o hífen, tá? Claro que existe aí a nova regra ortográfica que mudou algumas coisas, mas a maioria dessas palavras feitas por justaposição, elas são aí separadas por hífen, tá? Contudo, aí é possível que a escrita de palavras compostas por justaposição sem hífen, tá? Ou apenas escrita juntas. Também a gente pode ver que nem todas vai ter o hífen, mas algumas sim, ok? Exemplo, olha só o exemplo que tá aí, sigam aí no vídeo, tá? Eu tenho arco-íris, tá? Eu tenho quem aí? Vamos observar. Eu tenho a palavrinha arco e eu tenho a palavrinha íris, tá? Então, juntando essas duas palavrinhas, eu dou origem a uma nova palavra. Mas se vocês observarem, não houve nenhuma modificação dessas palavras, tá? E elas se juntam aí, né? E ao mesmo tempo se separam. Por quê? Por um hífen. Beija-flor. Eu tenho beija e eu tenho flor.
se juntam aí para dar origem a uma nova palavra, mas essa junção, ela não é feita com a modificação dessas palavras, né? Elas são apenas ligadinhas aí, ok? Guarda-roupa, guarda-chuva, segunda-feira, chapéu de chuva, né? Que dá origem aí a uma nova palavra, mas que ele não tem hífen. Fim de semana também não tem hífen, mas é uma palavrinha formada aí por justaposição. Girassol, aí você vai me perguntar, mas professora, girassol não seria uma aglutinação? Não, porque não houve aí nenhuma modificação nem na palavra gira e nem na palavra sol, tá? Paraquedas não é aglutinação, professora? Não, é justaposição, porque não, eles se juntam, mas não perde ou não modifica a estrutura dessas palavras, tá? Passatempo, da mesma forma, é uma justaposição, não muda a estrutura da palavra. Pontapé é uma justaposição, embora não esteja separado por hífen ou não esteja separado, esteja junto, mas é uma justaposição porque não houve modificação nessas palavras, tá bom? Então, essa é a estrutura, essa é a combinação aí desses dois processos, tá? Por aglutinação e por justaposição. É só lembrar, né, que a aglutinação é uma mistura, né, que vai perder aí mexer na estrutura dessa palavra. A justaposição não, ela vai só juntar, né, ajustar as palavrinhas para formar novas, ok? E a gente vai para outro processo de formação de palavras aí, que é chamado de abreviação. Aí acho que vocês já devem ter visto, feito também, né? Esse processo aí. Na abreviação, é apenas utilizada parte da palavra, tá? Em vez de ser utilizada a palavra na sua totalidade. Essa parte da palavra passa a existir como uma palavra autônoma, tá? Nesse tipo de formação, as palavras elas serão aí, estão incluídas de uma forma reduzida, tá? Das palavras, como a palavra de vídeo, né? Videocassete. E também as siglas que são formadas por letras iniciais de um nome composto por duas ou mais palavras. Observem aí no vídeo, foto, né? Houve uma abreviação de foto, né? Que vem de quem? De fotografia. Moto, houve uma abreviação dessa palavra? Houve, porque seria aí motocicleta, a palavra original, né? Pneu, que vem de pneumático, tá? Então, houve aí a abreviação dessa palavra. As pessoas, elas acabam fazendo isso por conta até de uma forma mais prática na oralidade, tá? ONU, aí a gente já passa para a parte das siglas, né? ONU, Organização Nacional das Nações Unidas, PUC, Pontífice Universidade Católica, FAB, Força Aérea Brasileira. Então, pego aí só as iniciais dessa construção dessas palavras, tá? Eu também vou ter, no processo de formação de palavras, a reduplicação, tá? Na reduplicação, ocorre aí a repetição de vogais ou consoantes na formação de uma palavra imitativa, tá? Nesse tipo de formação, a palavra também estão incluídas aí as palavras onomatopeias. Lembram das onomatopeias que a gente estudou na aula passada no Seguro de Linguagem? Pois é. A reduplicação é também chamada de duplicação silábica, tá? Vamos entender melhor? Observem aí no vídeo. Ping-pong, tic-tac, bombom, zum-zum, pipilá. Então, essas palavrinhas, né, que vai se originar através da reduplicação, ou seja, das repetições ou de vogais ou de consoantes em uma palavra. Essas palavras, elas também podem ser onomatopeias, tá? Como eu botei aí no exemplo para vocês, o ping-pong, tá? É tipo a repetição de algumas palavras. Tic-tac, né?
bom, bom. Então, tanto repete aí as vogais quanto as consoantes, tá? Ou as próprias onomatopeias, né, que seria aí a repetição ou a formação dos sons, né, de alguns objetos. Certo? Isso vai ser aí no processo de formação de palavras de reduplicação, tá bom? Outro processo aí vai ser o hibridismo, tá? No hibridismo, o que é que vai acontecer? Ocorre a junção aí de palavras simples ou de radicais provenientes de línguas diferentes, tá? É quando eu pego a estrutura de outros idiomas, de outras línguas, tá? E vou juntar aqui com a nossa. Por exemplo, olhem aí no exemplo. Monóculo. Monóculo é uma palavrinha que se origina aí da onde? Do grego e do latim, tá? Eu tenho mono, que é do grego, e óculos, que é do latim. Então, eu pego esses dois idiomas, essas duas palavrinhas, essas bases aí, e formo uma nova palavra que seria monóculo, tá? Que tem origem aí no grego e no latim. Nonacassiedro, né? Eu tenho aí o nona, que vem do latim, mais grego, coça e edro, e formo uma nova palavrinha que é nonacassiedro, tá? Então, eu juntei idiomas aí. Sociologia, eu tenho latim, a palavra aqui sócio, que vem do latim, mais logia, que vem do grego. Então, eu junto palavras, tá, de línguas diferentes para formar uma nova palavra. Isso, quando acontece, eu estou me referindo ao processo de formação dada por hibridismo, tá? Quando eu tenho idiomas, línguas diferentes para formar uma nova palavra, tá? Combinação. Na combinação, o que ocorre? Uma formação de palavra através da junção de partes de outras palavras. Eu pego partes de outras palavras para formar novas, tá? Com combinação. Exemplo, observem no vídeo. Aborrecente. Eu tenho aborrecer, né? Mais adolescente. Então, eu crio aí, eu faço uma combinação. Quem nunca ouviu falar, né? No aborrecente, né? Portunhol. Português mais espanhol, né? Eu falo um portunhol, um enrolado aí de português com espanhol. Então, o que se criou aí? Uma combinação, tá? Eu combinei, fiz uma nova palavra. Combinei em português com espanhol, combinei aborrecer com adolescente, tá? Não que essa palavra ela seja usada aí, mas eu faço uma combinação para fazer uma graça ou para trazer algo novo, né? Algo inventado aí. Showmício, por exemplo, né? Eu tenho o show mais comício. Então, eu junto os dois para formar uma nova palavra, para unir aí, unificar aí os significados, tá? Quando acontece isso, eu tenho quem? Combinação, quando eu pego palavras para fazer essa combinação e dar uma nova palavra, ok? Eu tenho também na formação de palavras, a intensificação, tá? Que nela ocorre aí a criação de uma nova palavra através de alargamento do sufixo de uma palavra já existente, tá? Ocorre aí majoritariamente, na maioria das vezes, a utilização de sufixo verbal isa, tá? Então, toda vez, na maioria das vezes aí, eu vou pegar o sufixo, que vem depois da palavra primitiva, depois da palavra base, tá? O finalzinho dela aí, isar, eu pego aí o sufixo verbal isar e acrescento. Vamos para o exemplo que vocês vão entender melhor. Observem aí no vídeo. Eu tenho obstaculizar, tá? Em vez de obstar. Então, o que eu faço com a palavrinha obstar? Eu coloco o sufixo isar, tá? Protocolizar. Em vez de protocolar,
eu acrescento esse sufixo isa, tá? Culpabilizar, em vez de culpar. Então, eu pego aí o culpar e acrescento o sufixo izar, que vai me dar uma nova palavrinha, tá? Isso vai existir na intensificação, né? Com o objetivo de intensificar aquilo que está sendo dito, formando uma nova palavra, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo, tá? Lembrando que as dúvidas eu estou aqui esperando para ajudar vocês. Mais uma vez, não levem dúvidas para vocês, não fiquem com essas dúvidas para vocês. Tem dúvida? Pergunta, tá? Tem um exercício para vocês responderem aqui. Eu vou deixar também a página lá do livro de gramática, tá? Para vocês estarem também colocando em dia esse conteúdo. Ok, gente? Então, tchau, tchau e até a próxima aula.